Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre distúrbios nutricionais em faixa etária pediátrica, que é um dos temas mais importantes aí do ponto de vista da pediatria como uma medicina que está fundamentalmente ligada à promoção de saúde. Nós temos passado hoje de uma pediatria que no século XX, anteriores até, era muito ligada a uma medicina curativa de muitas doenças para uma cada vez mais com a melhoria socioeconômica, com a melhoria das condições das comunidades em geral, nós temos passado para uma medicina que está cada vez mais centrada em buscar uma prevenção de doenças e o melhor desenvolvimento somático e cognitivo possível na faixa etária adulta. Então, um dos pilares da pediatria seria o que a gente chama de vigilância nutricional, que é através principalmente do método clínico de avaliação através de uma boa anamnese, exame físico, tentar identificar fatores de risco, tanto para a falta, quanto hoje muito para o excesso de alguns nutrientes, principalmente os macronutrientes, e nos micronutrientes, principalmente falta. Se a gente fosse falar sobre todos os distúrbios nutricionais, a gente teria uma aula muito extensa, que a gente falaria tanto das deficiências macro como micronutricionais e as que são primárias e secundárias. Vamos falar hoje basicamente dos dois opostos, a falta e o excesso, ou seja, a desnutrição e o sobrepeso e a obesidade. Basicamente, nós vamos estar falando aqui sobre os macronutrientes. Então, nós vamos falar de proteico energética. Nós, e as partes dos micronutrientes, como por exemplo a anemia, que é um tema de grande importância, as anemias carenciais, a deficiência de zinco, deficiência de selênio, deficiência de magnésio, tudo isso serão assuntos de outros temas, de outros momentos durante o curso. Hoje nós vamos falar basicamente então sobre desnutrição e sobrepeso e obesidade. Desnutrição, por definição, uma definição bem antiga, seria uma gama de condições clínicas patológicas com deficiências simultâneas de proteínas e calorias, em variadas proporções, que acomete preferencialmente crianças de pouca idade e comumente associada com infecções. Lembrando que a criança, quanto menor quanto mais jovem, quanto mais menor a idade da criança, mais ela é suscetível aos distúrbios nutricionais. Ela é muito mais vulnerável, ela precisa ser alimentada e ela depende de receber calorias e proteína numa quantidade suficiente para que ela mantenha um crescimento saudável, principalmente o crescimento cerebral, que ele se dá basicamente nos primeiros anos de vida. Então, uma deficiência nutricional severa na infância inicial pode causar como sequela deficiência cognitiva que não há como ser recuperada na fase adulta. A desnutrição é um problema mundial, mas ela afeta principalmente os países em desenvolvimento, os países pobres, e ela afeta, e as principais vítimas são as crianças, né? Principalmente as menores de 5 anos. Ela ainda é uma das causas de morte mais importantes nessa faixa etária. No Brasil, a incidência de desnutrição ela varia de acordo com a região, né? Então, as regiões mais pobres, principalmente Norte e Nordeste, têm uma prevalência maior de desnutrição e baixo peso, mas mesmo nas regiões mais desenvolvidas, a gente encontra ainda crianças com deficiências de macronutrientes. Ele é um problema médico, mas principalmente ele envolve a esfera social e a saúde pública como um sistema de vigilância.
No mundo, mais de 20 milhões de crianças nascem com baixo peso a cada ano e 150 milhões de crianças com menos de 5 anos têm peso baixo para a idade. E mais de 182 têm baixa estatura. E essa baixa estatura é considerada como uma sequela, porque uma vez perdida o crescimento em estatura, ele não é recuperado. A desnutrição é a segunda causa de morte em menores de 5 anos nos países em desenvolvimento. No Brasil já esteve entre as principais causas. Hoje, graças à melhora das condições sociais, ela não é mais uma das três primeiras, porém, ela está relacionada com a maior mortalidade nas primeiras, que são as causas aí relacionadas com causas pulmonares e as diarreias, que ainda são as principais causas de morte, né? As infecções, a desnutrição piora o prognóstico. Mesmo, mesmo tendo um sistema de vigilância, a gente ainda nota na criança que é internada a deficiência e dentro dos hospitais já são tomadas medidas para se tratar a desnutrição como um dos focos do tratamento de qualquer patologia. Os principais fatores associados vão ser fatores bem relacionados com pobreza, baixo nível socioeconômico, desajuste familiar, saneamento básico inadequado. Isso ainda é uma realidade no Brasil. Em muitos lugares vocês vão frequentar, ainda não existe um saneamento básico adequado. Baixo peso ao nascer tem muito a ver com a desnutrição intraútero, quer por problemas maternos, que vão levar a uma placentação inadequada, quanto pela desnutrição materna. Fraco vínculo mãe-filho, principalmente nas mães adolescentes, o abandono ao aleitamento materno e a baixa escolaridade. Isso a gente pode dizer que existe, então, a desnutrição ela está ligada à pobreza através de vários fatores aí que vão servir como intermediários, né, que a gente fala. O sobreemprego vai levar a uma baixa ingestão, que vai levar à desnutrição, vai levar a perda, né, a educação precária, a falta de apoio familiar. Isso vai levar ao desmame precoce, vai levar à desnutrição, exclusão do sistema de saúde, má condições de ambiente, vão levar a infecções e hospitalização, que também acaba levando à desnutrição. Então, esse ciclo vicioso relaciona a pobreza com desnutrição e isso ainda não foi vencido no nosso meio. A classificação da desnutrição, ela pode ser classificada quanto ao tipo, que ela pode ser global, que é o que a gente chama de desnutrição calórico-proteica, que é a forma mais grave, ou uma desnutrição específica de um único nutriente ou de micronutrientes. Quanto à etiologia, ela pode ser primária, por fome, por privação, ou secundária, doenças crônicas, por exemplo, doenças de desabsorção, doenças inflamatórias, né, que vão causar um gasto energético maior e às vezes dificultar a absorção. Quanto à duração do evento, pode ser aguda, subaguda ou crônica, quanto à intensidade, leve, moderada ou a apresentação clínica da doença envolve uma avaliação da criança, principalmente do ponto de vista do peso e de sintomas aí relacionados com a desnutrição específicas, né? O mais importante que a gente faz na consulta é a vigilância do crescimento. Isso é feito basicamente na puericultura, quando a gente avalia tanto o recordatório de ingesta, né, quando a gente pergunta pro cuidador o que a criança come e anota, né? É sempre bom anotar um dia inteiro o que ele ingere para a gente ver a adequação de acordo com as necessidades da idade. E a partir dessa investigação a gente consegue identificar crianças em risco de desenvolver desnutrição. Crianças que receberam desmame precoce,
que foram colocadas, que não estão recebendo uma quantidade adequada de macronutrientes, por exemplo, proteínas, né, que comem basicamente farináceos. Então, durante a anamnese e durante a consulta, é sempre importante investigar os comportamentos de risco da família que podem levar a criança a uma desnutrição. E sempre que você tem um segmento a longo prazo, você consegue identificar um canal de crescimento. Então, mudanças nesse canal de crescimento, na curva que a criança vai ter de peso e de estatura, você vai conseguir identificar aí agravos nutricionais. A principal forma de aferir na criança são as medidas antropométricas, principalmente peso e altura, e a gente utiliza os padrões de normalidade, que são as curvas. Essas curvas, por exemplo, você vai encontrar na caderneta da criança, você tem aí a curva de referência. Atualmente a gente adota o padrão da curva da OMS, que é Intergrow, mas já se usou as curvas do CDC, NCHS, para poder comparar a criança com uma população normal que tem acesso à alimentação, para você saber como que ela está em termos de adequação. Lembrando que a criança quando ela está perdendo, ela perde inicialmente peso, para depois ela perder estatura. Tá? Então, lembrando que as técnicas de pesagem, crianças pequenas são pesadas nas balanças de mesa, né? E depois que elas ultrapassam os 16 quilos, ou que elas ficam em pé, maiores de 2 anos, a gente usa aquela balança vertical. Né? Então, aí, que é a que a gente usa para medir adulto. O uso da balança, isso é feito, a antropometria vocês têm durante o TH, eu não vou ficar aqui repassando, só recordando que crianças pequenas a gente usa uma régua e crianças maiores a gente já usa o estadiômetro vertical, né? Que é aquele acoplado à balança, que era aquele mais adequado, que é aquele fixado à parede mesmo. Lembrando da posição, na posição do sentido, né? Para você aferir adequadamente a estatura. Os gráficos de normalidade, então aqui a gente tem isso aqui é de uma caderneta antiga, né? Mas aqui só mostrando o desenho, as curvas de normalidade, elas vão ter, aqui a gente vai ter idade, né, em meses ou em anos, e aqui a gente vai ter a grandeza, que vai ser no caso aqui peso, mas pode ser estatura, perímetro cefálico, e aqui indica a evolução das curvas, né? Bom se elas estiverem em uma curva ascendente, uma curva estável é uma situação de perigo, e uma curva descendente é uma situação de agravo nutricional. Então, aqui também mostrando um gráfico, só que aqui a grandeza e altura, né? E aqui também um gráfico que mostra já duas grandezas, peso e altura, que também pode ser usado lembrando que essas curvas, elas são relacionadas com os percentis. Então, aqui a gente tem dos percentis menores aos percentis maiores. Elas podem vir de percentil 2,5 até o percentil 97,5, igual que a gente está vendo, 2,5, aí você tem o percentil 10, aqui o percentil 90, né? Aqui sempre a do meio é o percentil 50, né? Que seria aí a mediana da grandeza, no caso, o peso para a idade, né? E na estatura também, a linha do meio é sempre percentil 50. Então, abaixo você vai ter 25,75, depois 10,90, depois 2,5 ou 3 e 97,5 ou 97, de acordo com a curva que você estiver usando. A classificação do estado nutricional, através de uma única medida, nós temos, por exemplo, o critério de Gomes. O critério de Gomes ele é um critério muito antigo. Ele baseia-se no índice ideal para o peso, idade e sexo, considerando o percentil 50 nas curvas de crescimento. No caso, usava-se as curvas do CDC. Você pode extrapolar para a curva da Intergrow também,
Lembrando que você vai pegar sempre como o peso ideal seria a adequação ao peso do percentil 50 para a idade. Então, se você mede uma criança, se você pesa uma criança e ela não está adequada, você pesa uma criança e compara com, por exemplo, de 1 ano e meio, e ela tem um peso muito abaixo do percentil 50, então ela provavelmente está desnutrida. E isso é feito através de uma divisão, multiplicando por 100 para você saber qual que é o percentual de adequação, né? Lembrando que as crianças menores de 2 anos, elas são muito sensíveis à perda de a desnutrição e logo tem uma perda de peso, então o peso é muito sensível ao agravo nutricional, então ele é muito, o critério de Gomes ele era adotado muito para lactente, e o edema, a presença de edema, claro, né, por exemplo, na desnutrição Chicochocor, que onde você tem um edema aí por hipoproteinemia, ele pode falsear, então, o critério. É uma limitação para a utilização do critério de Gomes. Nele você vai fazer então, o índice peso e idade, né? Por idade uns 50%, né? Então você vai pegar isso e aí você vai encontrar o que a gente chama de adequação. Se ele tiver igual a 50%, você considera normal. Se ele estiver abaixo, então você vai ver o dash, se ele for até 10% abaixo do percentil 50, você considera normal. Entre 10 e 24, você vai considerar uma desnutrição de primeiro grau. Se a adequação for menor, a diferença for maior do que 25% até 39%, você considera moderada. E acima de 40%, você vai considerar grave, né? Um agravo nutricional grave. Em 1976, o Waterloo, né, pegou para crianças o índice de adequação tanto para a estatura quanto para a idade. Ele utiliza mais ou menos o mesmo formato, né, de Gomes. Ele vai utilizar como referência o percentil 50. Ele usava as curvas em NCHS. Nessa época, as curvas do CDC eram as únicas disponíveis, bem consolidadas, de crianças que eram consideradas normais, né, que recebiam uma nutrição adequada. Hoje a gente pode usar a curva da Intergrow, lembrando que a Intergrow ainda é liberada só até 5 anos, mas é a que a gente tem disponível no cartãozinho da criança. Depois de 5 anos, ainda utiliza a curva do CDC, NCHS. Então, quando você faz a adequação e vê aí, você considera como eutrófico, ou seja, uma criança que está bem do ponto de vista nutricional, quando ela tem estatura e peso bem, com uma adequação com o percentil 50 acima de 90%, acima de 95%. E aí você vai ter critérios como desnutrição atual, desnutrição crônica, desnutrição passada de acordo com a diferença entre peso e estatura. Quando você tem uma desnutrição crônica, você vai ter peso e estatura muito próximos, né? Porque você já vai ter, lembrando que aquela coisa que a gente falou, que você afeta principalmente o peso, né? O peso primeiro sem afetar a estatura. Quando você afeta peso e estatura, já é uma desnutrição crônica. E quando o peso já se recuperou e a estatura não, porque igual eu falei, uma vez que você perdeu em estatura, você não recupera, o peso já está adequado, mas a estatura não está adequada, significa que ele teve uma desnutrição pregressa. E o Score Z, que é o que a gente mais utiliza hoje, a classificação seria através do percentil. A gente considera até 2 desvios padrões do percentil 50 como adequado. Ela é empregada para qualquer criança em qualquer faixa etária. Ela tem
finalidade, identificar então as formas moderadas e graves dos distúrbios nutricionais. Se você observar edema clínico, você já classifica como uma desnutrição grave, né? Porque você já tem aí uma hipoproteinemia. A comparação ela é realizada através do score-Z, gente. O score-Z são aquelas linhas que a gente tem na curva. Então, você vai pegar os percentis até entre 10 e 90, que vão ser 2 e 2 dígitos padrões para mais e para menos, você vai considerar como adequados, abaixo disso em risco e abaixo de 3, entre 2 e 3 risco ou moderado e acima de 3 já totalmente alterado. Então, se ele estiver abaixo do percentil menos 3, você já considera desnutrido. Se ele estiver acima do percentil mais 3, obeso. E entre o percentil mais 2 e menos 2 é o que a gente considera de eutrófico. E entre menos 2 e menos 3, baixo peso ou risco de baixo peso. E entre mais 2 e mais 3, como sobrepeso, o risco de obesidade. Então, um espectro de apresentação clínica do desnutrido grave, a gente tem aí, lembrando da desnutrição calórico-proteica, a gente tem as duas formas clínicas aí, que seria a desnutrição com edema, que é o tipo Korsakoff, e a desnutrição marasmática, que é um estágio grave onde o indivíduo está completamente depletado de massa magra e está praticamente naquele formato que a gente fala de pele e osso, né? E aí a gente tem uma forma aí que seria um intermediário, uma grande perda de massa com pouco de edema. O kwashiorkor, ele afeta principalmente crianças acima de 2 anos, principalmente 2 e 3. Ele tem mais carência proteica do que energética, então ele tem um tecido subcutâneo preservado, porém apatia mental, uma pele seca, fria, áspera, sem brilho, com descamações lineares, inflexuras, um grande emagrecimento do tórax e dos segmentos proximais dos membros e um edema dos segmentos distais. Então, o aspecto típico é essa criança irritada, com a pele cheia de lesões, principalmente em flexuras, né, em regiões de flexuras, com edema nas extremidades, né, e aqui um emagrecimento na região do tórax, né, e um tecido subcutâneo relativamente preservado. Aqui também uma criança, aparece até uma criança com mixedema, mixedematosa, aparecendo até uma criança com hipotireoidismo, mas você vai ver que essa magreza na região proximal dos membros, com edema mais gravitacional aqui na parte inferior, um tórax mais emagrecido, com um abdômen mais protundido. O marasmo já é comum em crianças menores, os lactentes, mas ele também acontece em qualquer pessoa que sofre uma desnutrição grave, né? É uma grande consumpção, né? Do tecido subcutâneo, da massa muscular. Então fica a pessoa naquele aspecto cadavérico, aquele aspecto seco, senil, né? Isso são pessoas em marasmo, né? Então, a desnutrição marasmática é aquela onde a gente vê a total perda de massa magra, basicamente aí uma consumição total das reservas proteico-energéticas. E a forma Kwashiorkor marasmática seria uma forma mista, onde que é mais comum entre crianças de 1 e 2 anos, com perdas aí de tecido subcutâneo e também o edema gravitacional. Então aí é o que a gente vê, uma mistura dos dois. Então, no achado clínico, a gente percebe que, principalmente, alterações de crescimento muito mais acentuadas muito mais acentuadas no marasmo, mas a atrofia muscular nos dois. A gordura subcutânea ela ainda é presente no Kwashiorkor, mas é ausente.
O edema é ausente no marasmo, mas é presente no Kwashiorkor. As dermatoses são muito mais comuns no Kwashiorkor. Alterações no cabelo também. E hepatomegalia também é muito frequente no Kwashiorkor. O atraso de desenvolvimento ele é inerente à própria desnutrição de qualquer tipo. Se a gente observar ao longo das décadas, né, nós vamos vendo aí até no início de 2010, agora em 2020 teria um novo censo aí nutricional, mas aí a gente ainda não tem esses dados, mas vocês veem que a prevalência de desnutrição, né, déficit de altura, principalmente, ela caiu, né, ao longo das décadas, né, o déficit de altura. Você teve aí o déficit de peso com uma queda, porém uma volta a subir. E aí você tem aumentado cada vez mais, né, ao longo do tempo o excesso. Então, tanto o excesso de peso quanto a obesidade. Isso em ambos os sexos, tá? Então, você teve uma redução da desnutrição, né? Então, tanto a desnutrição crônica e com perda da estatura, mantendo aí uma prevalência de baixo peso em torno de 4 a 5%, porém uma prevalência de excesso de peso e de obesidade se aproximando aí do que a gente encontra na população americana aí, que é próximo de 30, mais de 30%, 40%, chegando a sobrepeso e obesidade na faixa etária. Então, nós vamos falar aí do alerta sobre a transição epidemiológica nutricional do mundo. Nós estamos falando de desnutrido e obesidade. A gente falava da desnutrição, 2 bilhões sofrem de deficiências de micronutrientes, 1,9 bilhões de pessoas estão em sobrepeso, 600 milhões de pessoas são obesas, 800 milhões de pessoas estão cronicamente subalimentadas. Nós temos aí um mundo então, para vocês verem a grande diferença que nós temos de um lado, a falta do outro, o excesso. Né? Nós ainda temos crianças que morrem no mundo por falta de nutrientes e nós temos muito aí de desnutrição no nosso meio ainda, relacionado com doenças crônicas, relacionado com, com a pobreza e relacionado também com o aleitamento materno aí, que vai perdendo, você vai tendo desmame precoce e a criança não tem acesso a uma adequada nutrição quando ela perde o acesso ao aleitamento materno. Então, a transição para a obesidade é uma realidade e a gente tem visto isso também acontecendo em crianças, né, principalmente nos escolares e nos adultos. Então, aqui a gente vai vendo que o excesso de peso ele tem aumentado. Isso em cada 3 crianças brasileiras apresenta excesso de peso, tanto meninas quanto meninas. Na América Latina, sobrepeso e obesidade em crianças de 5 a 11 anos varia de 18 a 36,9. A gente tem aumentado ano a ano a prevalência de sobrepeso e obesidade. Por quê? Porque nós temos aí vários fatores que vão influenciar, desde fatores individuais, né, de hábitos individuais até o ambiente no nível mais amplo. Aqui a gente fala aqui das práticas do marketing, das políticas, das normas de políticas que permitem propagandas de alimentos multiprocessados em massa. Então você tem um consumo cada vez mais de fast food, cada vez mais de comida industrializada, uma redução da atividade física, uma diminuição das brincadeiras ao ar livre, e com isso você vai ter cada vez mais aí um acesso a uma comida que é muito densa do ponto de vista calórico
e uma redução no consumo de calorias através da redução da atividade física. Então, mensagem importante: para tratar a obesidade, a gente tem que falar muito de comportamento. E em comportamento, priorizar o aleitamento materno e a introdução de alimentação complementar saudável, criar o hábito de comer em companhia, com a família, sem estar com a televisão ligada, utilizar o tempo livre para atividades ao ar livre, para gastar bastante energia, diminuir o tempo gasto assistindo televisão, usando computadores, jogando videogames, evitar substituir a refeição por lanches rápidos e ultraprocessados. Principalmente, isso é muito comum em grandes cidades, os pais passam em padarias, levam já o lanche, e aí esse lanche é muito calórico e pouco rico do ponto de vista nutricional. A criança pode ficar até em sobrepeso e com deficiência de micronutrientes. E evitar a ingestão de bebidas açucaradas. Então, sobrepeso seria uma relação peso-altura alterada, sem a ocorrência de mudanças substanciais na composição do compartimento adiposo. Se a gente for fazer na curva de percentis, ele está entre 35 e 95. No score Z, quando ele está acima do score 2+, né, da linha de 2 desvios padrões, mas ele é menor que 3, né, 3 desvios padrões. Então, quando você está acima de 97, do percentil 97, ou do 3 desvios padrões, você já classifica como obesidade. Lembrando que a obesidade é considerada uma condição crônica, recorrente, multifatorial de fisiopatologia complexa. Seu tratamento é um grande desafio, tanto na faixa etária pediátrica quanto na faixa etária adulta, porque envolve múltiplas tomadas de mudanças de comportamento. E mudanças de comportamento são muito difíceis de ser feitas na sociedade atual, que tem uma grande tendência a acreditar em terapias milagrosas e a coisas que possam ser resolvidas sem grandes esforços, né? Todo mundo quer um remédio que resolva o problema. Lembrando, então, da contribuição genética ou epigenética, né? A presença de um dos genitores obesos dá 40% de risco de obeso. Se os dois são obesos, 80% de risco. São mais de 400 genes isolados, então não existe um patrimônio genético aí amplo sendo estudado sobre relacionado com obesidade, porém parece que está muito mais relacionado com os hábitos familiares do que simplesmente com os imprints, né, que são feitos pelo excesso de nutrição, que já são feitos desde a gestação. A própria mãe, durante a gestação, ela já faz um imprint que vai levar esses genes a serem expressos, e a criança ela começa então a desenvolver a tendência de obesidade antes mesmo de nascer. Lembrando que a obesidade na infância ela também pode levar às comorbidades, principalmente quando a gente está falando aí de síndrome plurimetabólica, que seria então a associação de dois critérios: ou triglicerídeos acima de 150, HDL menor que 40, hipertensão arterial, glicemia de jejum maior que 100 e a cintura, né, a circunferência abdominal acima do percentil 90. Isso, qualquer associação desses dois critérios, a gente faz aí o diagnóstico de síndrome plurimetabólica, que seria relacionado com a obesidade centrípeta, né? Com o aumento da densidade no tronco e aumento do risco cardiovascular. Distúrbios respiratórios, apneia obstrutiva do sono, também são observados na faixa pediátrica. E lembrando aqui, 30% das crianças com sobrepeso ou peso já apresentam hipertensão. Grande parte delas tem dislipidemia. Existe um caminho aí de sobrecarga da insulínica que vai levar ao distúrbio tanto da sensibilidade à insulina, levando à intolerância
a glicose, tanto o diabetes mellitus tipo 2. Existe também na faixa etária pediátrica a presença da doença hepática, da esteatose hepática não alcoólica, que também pode cursar com esteatohepatite crônica e levar a uma doença do fígado por causa do excesso de nutrientes. E em crianças, as articulações sofrem com o sobrepeso, podendo aumentar a prevalência do pé chato, do pé plano, né? A condromalácia patelar, alterações aí também da coluna, assim como alterações em joelho, tornozelo, todas as consequências que o sobrepeso pode trazer de sobrecarga sobre as articulações, as crianças sofrem, além das alterações de pele que são vistas. Dessa forma, o tratamento de sobrepeso e obesidade ele deve ser instituído na faixa etária pediátrica, lembrando sempre de tentar evitar uma dieta muito seletiva, muito restritiva, pela particularidade que a criança está em fase de crescimento, ela também não pode ser restrita para não desenvolver também um comportamento aí de algo de negação, de ter um comportamento contra a alimentação, mas que o desenvolvimento de obesidade tem sim consequências e deve ser tratado também como uma doença crônica na faixa etária pediátrica. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. As dúvidas a gente esclarece no nosso seminário online.